pushing on, pushing Olá, bom dia a todos. Ouvem bem? Eu quero começar por agradecer à organização o convite para estar aqui hoje a falar deste tema, não sei se já está a ser projetado, gastronomia, nutrição e sustentabilidade, que é um tema que mais do que se é possível ou não, representa de facto um desafio juntar estas três áreas. Não sei, eu queria começar por apresentar a minha colega Ada Rocha. Ok. Mas queria de facto aqui a minha projeção. Esta comunicação sou eu que a vou fazer, é uma comunicação partilhada entre mim e a minha colega Ada Rocha, professora na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação do Porto, que não pôde estar aqui hoje porque está numa prova de remo, uma pessoa com uma larga experiência na área da alimentação coletiva e restauração, assim como eu, que também tenho muita experiência nesta área. Sou docente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, do curso de Dietética e Nutrição, e tenho trabalhado muitos anos nesta área. Trabalhei muitos anos na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, onde partilhei e aprendi muito, num processo de aprendizagem mútua com diversos chefes, nomeadamente a chefe Annalise, que está aqui connosco hoje. Processo esse que foi muito importante para o desenvolvimento de diversos projetos, de ideias e muito trabalho nesta área, cujo reflexo de alguns desses projetos é algo que eu vou também apresentar aqui hoje e que são projetos que têm que evoluir no contexto das mudanças que são necessárias. Portanto, eu vou tentar responder a esta pergunta. Acho que mais do que a resposta é aquilo que eu disse há pouco, é a questão do desafio, como é que se juntam, vou tentar mais responder a esta questão, como é que se juntam estas três áreas. E para falar sobre isto, eu vou começar por fazer uma pequena contextualização dos aspectos da sustentabilidade ligados à saúde e à nutrição, e depois vou passar para o ponto de situação de como é que a gastronomia se vai, como é que as coisas estão hoje e como é que elas se vão tentar interligar com estas duas áreas. Uma coisa que nós sabemos, um facto, é que os sistemas alimentares têm de facto um impacto muito significativo na nossa saúde e na saúde do nosso planeta. Ontem, dia 16 de outubro, foi o Dia Mundial da Alimentação e a FAO celebrou esse dia chamando a atenção para esta questão com o tema Our Actions, Our Future, ou seja, como é que as nossas ações impactam o nosso futuro e que nós temos que ter consciência em relação a isto, temos que modificar os sistemas alimentares para que de facto possamos ter a melhor produção, mais saúde, mais nutrição e uma melhor qualidade de vida. Já em 2019, esta comissão da Lancet lançou este relatório em que chama a atenção para três epidemias, que são elas a obesidade, a desnutrição, aqui representada as duas em conjunto representadas pela malnutrição, e as alterações climáticas. E estas três epidemias formam esta palavra que veio para a ordem do dia, que é a sindemia, portanto o conjunto de várias epidemias, e que estas epidemias elas interligam-se entre si, elas estão interligadas, reforçam-se mutuamente e partilham os mesmos drivers, ou seja, têm os mesmos determinantes na sua origem e vão se reforçando entre si. E nós temos que interromper este ciclo porque senão vamos de facto caminhar para um planeta que não é sustentável e que não permite a nossa vida. Também todos estamos conscientes dos objetivos do desenvolvimento sustentável e uma das coisas que esta Comissão também refere é que para nós conseguirmos atingir estes objetivos precisamos de reduzir em mais de 50%, ou pelo menos 50%, os alimentos não saudáveis, o consumo de alimentos não saudáveis, e temos que aumentar em 100% ou em mais de 100% o consumo de alimentos saudáveis. E isto não é um processo fácil porque o contexto em que nós vivemos é de facto, torna difícil conseguirmos fazer estas escolhas. Esta é a pirâmide das recomendações alimentares, uma pirâmide que é fácil observar. Tem os alimentos de origem vegetal, os frutos, os hortícolas, os cereais, as leguminosas na sua base, e depois tem no topo, todos sabemos isto há muitos anos, não é? No topo está a carne, o consumo de carnes vermelhas, e depois mais abaixo as carnes brancas, o pescado, etc. E esta é a pirâmide do nosso consumo alimentar. Ou seja, é uma pirâmide completamente inversa. Nós temos um baixíssimo consumo face à recomendação daqueles que são
os alimentos de origem vegetal e fazemos um consumo de alimentos, de produtos de origem animal elevadíssimo e completamente oposto àquilo que devia de ser. E temos esta ideia de que os alimentos de origem animal são, de facto, os alimentos mais nutritivos e aqueles que são mais importantes e que nós devemos consumir em maior quantidade. E isso não é, de facto, verdade, que é o que esta imagem aqui pretende representar. As barrinhas maiores estão associadas aos produtos de origem vegetal e depois a carne e os ovos e outros produtos de origem animal aparecem nas barrinhas mais inferiores, inclusive os cereais muito refinados, porque nós também devemos comer cereais, mas não refinados. A tal comissão da Lancet, na tentativa de juntar estas questões, sustentabilidade, nutrição, fez uma proposta para um padrão alimentar, para um consumo alimentar. A proposta é a dieta da saúde planetária, Planetary Healthy Diet, que é aquela dieta que ali está representada, e eu não sei se conseguem ver muito bem, mas ao nível, por exemplo, dos produtos de origem animal, aquilo que é previsto em termos de consumo, para um consumo energético de 2.500 calorias, que é a média da população, aponta um consumo de carne vermelha de 14 gramas por dia e um consumo de carnes brancas e de pescado de 29, 28 gramas por dia. Por outro lado, apresenta um consumo de leguminosas entre leguminosas e frutos secos de 75 gramas por dia. E, portanto, é muito diferente, não é, daquilo que nós consumimos, porque nós atualmente, no contexto da restauração, aquilo que é a nossa captação no prato dos produtos de origem animal é algo que anda entre os 150 e os 200 gramas. E, portanto, isto tem de facto que mudar. E a nossa captação de hortícolas é muito baixa em relação às necessidades. Esta mesma comissão da Lancet apresenta 2 objetivos e 5 estratégias para nós conseguirmos fazer esta mudança. Algumas estratégias estão muito ligadas à parte da produção alimentar. As estratégias mais ligadas à parte da oferta alimentar são as que têm que ver com o compromisso para dietas saudáveis e o desperdício alimentar. E eu aqui só me vou focar nesta questão do compromisso para dietas saudáveis, porque na área do desperdício alimentar já muito trabalho tem sido feito ao nível da gastronomia e da restauração. Qual é então a nossa realidade em termos da gastronomia? 4 aspectos principais. Por um lado, uns menus que são muito focados naquilo que é os produtos de origem animal. Os meat-centered menus. Nós focamos os nossos menus na carne e no pescado. Depois nós sabemos, né, que as porções alimentares, aquilo que devemos consumir em relação às recomendações, são desequilibradas. Temos um baixo consumo de frutas e de hortícolas e temos um foco muito grande nos nutrientes. Em relação ao primeiro aspecto, isto é um exemplo daquilo que eu disse. Os nossos menus são todos assim. É frango com, é bacalhau com, é carne com. Portanto, nós focamos sempre os nossos menus na parte animal e deixamos para segundo plano, muitas vezes nem sequer apresentamos, os pratos de carne, os pratos de peixe. Nossos menus são todos assim. Portanto, a parte de origem vegetal é sempre o acompanhamento, é sempre aquilo que é relegado para segundo plano, que é menos importante e que aparece naturalmente em menor quantidade no prato. Isto é algo que está descrito na evidência científica, é algo que nós trazemos enraizado desde há muitos anos, não é? Até os pais, em relação às crianças, estão sempre preocupados que as crianças comam a carne e não os hortícolas, é sempre a nossa preocupação, uma preocupação totalmente errada e descontextualizada, mas que está culturalmente muito enraizada. Já existe alguma evidência desta mudança, de que é possível nós oferecermos ao nível da restauração menos carne, mas com maior qualidade e aumentando a oferta de hortícolas, e nós propusemos que esta forma nova de pensar. Por que não? Em vez de dizermos bacalhau no forno com batata assada e grelos, vamos inverter. Nós até podemos manter a oferta, para não desvirtuar muito aquilo que o cliente está habituado, mas podemos começar mentalmente a mudar as mentalidades e a mudar a percepção das pessoas e inverter a forma de escrevermos o nome dos menus. E a partir daí, caminhar então para alterar também a oferta alimentar. Nós fizemos esta experiência, até fizemos numa escola do turismo de Portugal aqui no país, e o resultado foi muito positivo. As pessoas passaram a pensar, não mudámos a oferta, só mudámos os nomes dos pratos. E as pessoas pensavam que, de facto, a emenda tinha ficado mais saudável, até pensavam que a emenda tinha mais pratos vegetarianos, e esta alteração foi percepcionada como positiva por 74% das pessoas. E, portanto, nós temos, de facto, que fazer este movimento, esta alteração, para o plant-based. E o plant-based são, de facto, pratos que têm, na sua base, os alimentos de origem vegetal.
Claro que isso não é um processo fácil. Para mim não é fácil, eu sou nutricionista, as minhas competências culinárias são QB. Tenho vindo a desenvolver, tenho aprendido, naturalmente, mas são QB. Portanto, isto é algo que não é fácil. Mas para os chefes, este é o grande desafio, não é? Porque se calhar isto é aquilo que eu consigo fazer em casa. Mas se calhar os chefes conseguem fazer estas coisas e apresentar, de facto, os hortícolas de forma extremamente apetecível, saborosa e muito apelativa, quer para os olhos, quer para os restantes órgãos dos sentidos. E, portanto, este é o desafio para os chefes. É, de facto, poder apresentar algumas substituições apetecíveis em que os pratos têm menos carne e incorporam alguns elementos de origem vegetal, como feijão, leguminosas, etc. É criar novos pratos, portanto, é desenvolver novas ideias, novos pratos, mas é claro que para fazer isto é preciso competências culinárias. E isto é uma área que, de facto, nós também temos que repensar, porque, eventualmente, a própria formação dos chefes é muito focada em saber trabalhar e saber confeccionar os produtos de origem animal. E se calhar também tem que haver aqui um repensar e uma forma nova de estar em relação aos produtos de origem vegetal e deixarem de ser vistos como o tal acompanhamento, como aquilo que é acessório. E depois é preciso comunicar isto muito bem para o público ao nível da gastronomia e da restauração. É preciso comunicar que estes alimentos, que estes pratos que são plant-based, são muito mais nutritivos do ponto de vista alimentar, são pratos que contribuem para a gestão e manutenção do nosso peso, são pratos que contribuem para a nossa saciedade, as duas coisas estão relacionadas e, portanto, comemos menos e, portanto, vamos ter menos peso, são pratos que contribuem para a saúde do nosso intestino, uma coisa que é muito falada hoje em dia, que é o nosso microbioma, entre outras inúmeras vantagens. E também, claro, o impacto que estes pratos têm do ponto de vista da pegada ecológica. Um prato que tem carne tem uma pegada ecológica muito superior a um prato de base vegetal. Outra coisa interessante e que eu acho que é importante nós comunicarmos também visualmente é nós percebermos a quantidade, porque estamos sempre muito focados nesta questão da proteína. A quantidade de proteína que nós temos nos alimentos. Estamos ali representadas 30 gramas de carne e 25 gramas de leguminosas. Aquela quantidade tem aquelas quantidades de alimentos têm exatamente a mesma quantidade de proteína, são 6 gramas de proteína. A grande diferença é que quando eu confecciono, a minha carne reduz para cerca de 25 gramas, mas as minhas leguminosas crescem para 80 gramas. E isto, do ponto de vista da saciedade, do ponto de vista visual, é muito importante. E temos exatamente a mesma quantidade de proteína. E falando de proteína, nós temos um foco muito grande nos nutrientes. Nós pensamos em comer proteína ou pensamos em comer hidratos de carbono. E muitas vezes fazemos esta confusão entre alimentos e nutrientes. Este tipo de emendas, escolha uma proteína, atum braseado. O atum não é uma proteína, o atum é um pescado, ok? E tem proteína, mas também tem outros nutrientes, também tem gordura, assim como a carne e os outros alimentos. As leguminosas também não são proteínas. As leguminosas têm proteína, assim como têm hidratos de carbono e têm outros nutrientes. E, portanto, fazer esta confusão é mau para o público, é mau para nós, é mau para a nossa própria aprendizagem, está errado em termos dos conceitos. E, portanto, nós temos que nos desfocar desta questão. Até porque, em termos da proteína, é o nutriente que nós precisamos em menor quantidade. E, portanto, é uma ideia muito errada. Se vocês consultarem a declaração nutricional, as necessidades em proteína são 50 gramas por dia. É super fácil de atingir. As necessidades dos outros nutrientes, nomeadamente os hidratos de carbono, são mais elevadas. As de fibra nós dificilmente atingimos e nós não nos preocupamos com essa questão. E fazer, de facto, pratos que sejam plant-based é relevante neste contexto. Aqui eu tenho, mais uma vez, a questão de colocarmos o foco nos alimentos e não dos nutrientes. Temos dois pratos. Um prato tradicional, um prato com as quantidades da proposta da dieta Eat Lancet e tem os valores nutricionais. E vocês olham ali para os valores nutricionais e pronto, num prato estamos a cumprir 78 gramas das DRIs de proteína, no outro estamos a cumprir 42 em relação aos outros nutrientes. Mas se calhar é muito mais fácil e muito mais perceptível para o público eu mostrar em termos de porções alimentares, porque na primeira opção eu estou claramente a ceder as porções alimentares de carne, praticamente não tenho hortícolas e não tenho leguminosas, e do outro lado eu consigo perceber que eu estou muito mais dentro de tentar cumprir as minhas recomendações. Esta é uma alteração que está também a ser proposta pelo Culinary Institute of America. Neste site é possível consultar essa informação. Este movimento Menus of Change, um movimento que é o Plant Forward Kitchen, portanto, que está a tentar introduzir esta alteração. Tem coisas tão giras quanto estas, que é a partir de uma peça de carne, de um T-bone, de um prato, quantos pratos eu consigo fazer se de facto lhe juntar mais a componente
vegetal, e há de facto estudos que demonstram que fazer estas alterações de reduzir o consumo de carne e aumentar a oferta de hortícolas consegue, por um lado, a importância que os chefes podem ter neste papel, e conseguimos garantir a satisfação do consumidor, foi as conclusões a que o estudo chegou, e mais, a satisfação até aumentou se os vegetais, se os hortícolas forem apresentados de uma forma apelativa e saborosa. E, portanto, é possível, de facto, fazer esta mudança de uma forma positiva. Nós fizemos um trabalho, eu, a professora Ana Lins e outros colegas, sobre esta dieta planetária, um trabalho para a Noite Europeia dos Investigadores. Se depois quiserem, através do código QR, aceder, isto é um jogo a explicar com alguns conceitos da dieta planetária, e no final tem uma oferta interessante que tem a ver com estas questões, e que fizemos neste contexto, e que foi um trabalho muito engraçado para tentar divulgar estas ideias. Para terminar, dizer que sim, é possível esta relação, mas é sem dúvida um trabalho que exige empenho e dedicação, exige uma mente aberta, criatividade, exige a capacidade de romper barreiras, de ultrapassar obstáculos e de ter, de facto, ideias novas, e que só será possível num trabalho de equipa e colaboração com diferentes níveis de competência, com diferentes especialidades de competências. Tem que ser um trabalho de equipa e de aprendizagem e colaboração mútua. Obrigada.